isso acaba diminuindo o OD, como também o lançamento de efluentes, como a gente mencionou. Então, a gente tem aí a probabilidade da ocorrência e severidade da consequência. Nesse caso, por exemplo, a árvore de decisão, a primeira pergunta: existem medidas de controle previstas? Sim, nessa etapa. A etapa em análise foi especificamente projetada para eliminar o perigo? Nesse caso, sim, porque a queda de OD, ela tem que ser, a atitude tomada é logo na captação. Depois que essa água passou, ela já não, já foi a principal barreira ali, né? Então, a queda de OD, ela vai indicar tanto a presença desses efluentes, quanto também mostrar o nível de tratabilidade. Uma água com OD muito baixo vai precisar de uma concentração de oxidante muito elevado e vai acabar trazendo outros problemas. Então, aí também estabelecendo as medidas de controle, limites de controle, procedimentos de monitoramento. Aqui a gente usa o OD2 até 3, né? A gente fez uma revisão recente, vou atualizar a tabela, um OD3, quando o OD chega em 3 já é acionado esse plano de reação. E, além disso, também tem outras análises sensoriais que os operadores fazem, às vezes tem presença de cor e odor associada a um OD nem tão baixo assim, eles já fazem a aplicação do plano de reação. Enfim, o plano de emergência, que inclui comunicação de todas as ETAs imediatamente, para falar que vai ser reduzido o número de casos de bombas que vão mandar água, ou que vai começar, né, essa redução, ou vai ser parado abruptamente, comunicar a CETESB em casos de ocorrências mais severas, e, enfim, e como indicadores a gente faz aí um monitoramento desses parâmetros em tempo real, com sensores, e no ponto de captação. Existe um projeto também para fazer em pontos a montante, e a sala de situação, como eu havia mencionado, também faz parte da sala de situação, ela traz a tecnologia para esses parâmetros, né? E aqui seria mais um exemplo, tá? Acho que eu estou já estourando o tempo, né? Seria mais um exemplo de são várias dessas fichas que a gente vai desenhando, com diversos perigos, em várias etapas do tratamento, com a condição de ocorrência, enfim, dessa forma como está desenhado. Aqui seria a presença, né, de partículas na água filtrada, que já denotaria algo mais grave. Então, ali na etapa de filtração seria um ponto de controle crítico. Enfim, eu vou passar, tá, por conta da questão do tempo. Aqui também a mesma forma de gestão do controle com os parâmetros em tempo real. Mais uma dessas análises, né, dessas análises de risco, aqui falando um pouco sobre eventuais acidentes no manancial. A gente tem aqui um estudo de vários anos atrás, de estar documentado aqui, e aqui é só um resumo, né, disso, com as medidas de controle, as barreiras de contenção, enfim. Enfim, desculpa aí a falar mais rápido, qualquer dúvida a gente pode me perguntar. Aqui eu só queria finalizar com os relatórios que a gente vem fazendo, os relatórios do Plano de Segurança da Água desde 2016, a publicação, né? A Sanasa começou o Plano de Segurança da Água mesmo, propriamente dito, desde muito tempo atrás, né? Com o Romeu Cantuzzi e com a Adriana Eisenburg. Então, tenho aí a oportunidade excelente de ter trabalhado com o Romeu Cantuzzi e também continuo agora com a Adriana Eisenburg no desenvolvimento, na execução do PSA. E agora, aqui o trabalho que foi publicado lá em 2019, e agora, né, então desde 2019, que estava nesse formato de relatório, eu trago essa última foto aqui, que a gente está remodelando. A ideia é fazer um relatório dinâmico. Tá? Então, a partir de 2020, está sendo trabalhado de uma forma além do PDF, além do relatório escrito, a gente vai trazer essas informações, esses indicadores, a gestão do risco para essas ferramentas de BI, para ficar algo mais dinâmico, ser algo com essa cara, né? Ele tem essas abas, e a gente vai passeando e vai entendendo, vai observando os indicadores e teria uma visão dinâmica. Consegue passear no tempo, consigo ver diferentes pontos de amostragem, diferentes etapas do tratamento, e ver como é que está sendo controlado esse risco, né? Sempre daquele pressuposto: identificou um perigo, todas as medidas de controle, e como é que está sendo gerido esse risco. Enfim, era mais ou menos isso. Qualquer dúvida, caso tenha sido um pouco rápido, fico à disposição aí para esclarecer. Obrigado, viu? Muito obrigada, Diogo. Gê.
Nós vamos abrir para as outras apresentações e aí depois a gente faz uma discussão final, tá bom? Perfeito, perfeito. Mas muito obrigada. Obrigado, Léo. O Clodoaldo, que estava aqui na nossa listinha, acho que ele conseguiu entrar, está aqui. Então Ele vai ser o último, Cassiano. Ah, ele vai ser o último? Na sequência, a Rebeca falou. Tá. Então agora eu Parabéns, Diego. Obrigado, Zé. Chamo o Danilo, então, do DAI Jundiaí. Por favor, Danilo. Danilo, tá por aí? Alô? Oi, Danilo, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos. Oh, perfeito, que bom. Obrigada. Foi um botão aqui. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o Diego pela apresentação e ao trabalho da Sanasa. Estão bem adiantados. Certamente pela evolução do saneamento. Vou compartilhar a minha apresentação. Só confirmem para mim se ela aparece. Sim, está aparecendo. Tá ok. Bom, eu sou chefe do tratamento de água da DAI Jundiaí. Me sinto lisonjeado em apresentar o nosso plano de segurança da água. Antes de falar propriamente dele, eu vou fazer uma breve contextualização. Jundiaí é uma cidade de 420 mil habitantes e nós estamos localizados na bacia do rio Jundiaí, que fica localizado ao sul na bacia do PCJ, né? Uma de suas subbacias é a do rio Jundiaí Mirim, que é o nosso principal manancial. Ele é um rio de aproximadamente 16 quilômetros, de classe 1, e nós temos também a outorga para a utilização de até 1.200 litros por segundo do rio Atibaia, em que é feita a sua transposição na cidade de Jarinu. Essa bacia ela engloba 3 municípios, sendo Jundiaí, Jarinu e Campo Limpo Paulista, né, como podemos observar no mapa abaixo. E próximo à sua foz, a do rio Jundiaí Mirim, estão localizadas as nossas represas. A primeira é a represa de acumulação, em que ela foi construída e ampliada ao longo dos anos e hoje tem a capacidade de acumulação de mais de 9 bilhões de litros. A própria represa é o parque da cidade, que foi construído com a finalidade não só social, como também de proteção desse manancial. A água então flui para uma represa de baixo, em que é a nossa represa de captação. Nela se encontra a casa de bombas, que tem capacidade de bombeamento de aproximadamente 1.800 litros por segundo, e encaminha a água, então, para a estação de tratamento de água do Anhangabaú, localizada a pouco mais de 4 quilômetros desse ponto. A estação de tratamento de água do Anhangabaú, ela é de ciclo completo, e ela trata em torno de 120 milhões de litros por dia. A sua capacidade atual é de 2.400 litros por segundo, em decorrência de obras que foram concluídas no ano passado. Inclusive, essa foto mostra parte dessa obra ocorrendo em um dos decantadores. Bom, então a água ela segue para 2 reservatórios, no caso 3, né, desculpa. Segue para reservatórios no próprio terreno da estação. A gente tem capacidade de armazenar atualmente 21 milhões de litros, com até uma ampliação de em torno de 30 milhões. Daí, então, a água é distribuída para a cidade em quase outros 50 reservatórios, em que são quase 2.000 quilômetros de rede de distribuição. Além da estação do Anhangabaú, nós contamos também com uma estação de menor porte, que é a do Eloy Chaves, e que trata cerca de 40 litros por segundo,
e ela recebe também a contribuição da água daqui do Anhangabaú, né, no seu reservatório. A água bruta ela é proveniente da Serra do Japi, um outro manancial. E além dela, nós temos também a captação de um poço em que fazemos o tratamento de cerca de 7 litros por segundo. Bom, aqui é um mapa com a localização, né, para a gente ter uma noção. Então, tem a captação do Mirim, que é do Jundiaí Mirim, a estação de tratamento do Anhangabaú, próximo ao centro. Aí, a do Anhangabaú, a gente recebe água também de uma outra represa, que é do Moisés, mas aí é em torno de 50 litros por segundo. O poço Pacaembu à direita, e a estação EC, que é do Eloy Chaves, que recebe a água cuja captação é feita da Serra do Japi. Bom, falando então propriamente do Plano de Segurança da Água, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do próprio Comitê PCJ, através dos seus guias, dessa Câmara Técnica mesmo, né? A DAI está desenvolvendo o seu Plano de Segurança da Água, cujos objetivos vão ao encontro da nossa própria missão, visão e valores, além da nossa política interna. E o PSA, ao nosso ver, vem justamente para integrar todas essas informações relevantes num único documento a ser publicado, né? Como a Karen, gerente do Laboratório de Qualidade, menciona, a elaboração do plano vai permitir identificar perigos e riscos e orientar decisões sobre investimentos e aumentar a eficiência dos processos. A partir do estudo, poderemos compreender quais são os pontos fracos e fortes relacionados à prevenção da contaminação e definir ações para correção, né? Bom, esse trecho ele foi retirado tanto do nosso termo de referência quanto do edital do edital, né, para contratação da empresa. E com o PSA nós poderemos então identificar os perigos e riscos, orientar as decisões sobre investimentos, reduzir custos, aumentar a eficiência dos processos, melhorar a qualificação dos profissionais envolvidos através dos treinamentos que foram desenvolvidos, né, no decorrer desses meses, garantir que a água atenda aos padrões de qualidade estabelecidos pela portaria e aumentar a confiabilidade dos consumidores na nossa empresa. E o nosso PSA ele está levando em consideração a proteção dos mananciais, a definição de padrões de qualidade para a água potável, a implantação de sistemas adequados para o tratamento, o desenvolvimento de programas que garantam a integridade da estrutura, armazenamento e a distribuição, o monitoramento da água distribuída nos diversos pontos, desde o manancial até o consumidor final, e a implantação de um sistema para análise e correção de eventuais desvios, né, em relação às metas que vamos estabelecer. Ao longo de um ano, então, esses são os produtos que serão entregues, conforme o cronograma estabelecido entre a equipe da DAI e a equipe da empresa que está desenvolvendo juntamente com a gente, em que, então, o produto 1 é o plano de trabalho e um treinamento inicial, que já foi feito, um diagnóstico e avaliação do nosso sistema de abastecimento de água, que também já foi feito e entregue, e agora a gente está nessa fase entre o produto 2 e o 3, que é a elaboração, então, de um monitoramento operacional, seguido do plano de gestão e, por último, o PSA propriamente dito, né? A pedido da Karen, eu exponho esse slide por conta de, às vezes, houverem empresas que estão nessa fase de contratação ou que possa ser que estejam um pouco desnorteadas com relação a de que forma contratar uma empresa, o que levar em consideração. Então, como critério de julgamento para a contratação da empresa, nós fizemos uma avaliação de proposta técnica e preço. Então, foi uma licitação técnica e preço, em que, para uma nota técnica, nós consideramos os aspectos técnicos da empresa, que basicamente foi o conhecimento do problema, a metodologia que usam, qual é o plano de trabalho, em que foram atribuídas notas, chegando a uma nota final como aspecto técnico. Além disso, foi considerada a experiência anterior
que foram feitas análises de trabalhos iguais ou similares, e isso comprovados através de atestados fornecidos por entidades públicas, privadas, as certidões de acervo técnico, por exemplo. E, além disso, a equipe-chave, em que nós contratamos, sendo um coordenador geral e um executivo, e foi considerada também a formação acadêmica de cada um. Com isso, então, nós chegamos a uma nota técnica, em que 30% diz respeito ao aspecto técnico, 30% à experiência e 40% da equipe-chave. Com isso, então, nós temos a nota técnica. A nota de preço foi considerado, então, o menor preço das propostas e a proposta que estaria sendo analisada. E aí, com isso, nós também atribuímos uma nota de preço. Pela própria equação, fica claro que a de menor preço recebe nota 10, nota máxima, e as que teriam valor maior teriam notas mais baixas, né? Então, a pontuação final, que seria a pontuação total, levou em consideração 70% da nota técnica e 30% a nota de preço. E baseado nisso, nessa pontuação final, é que decidimos qual era a empresa que iria desenvolver, né, a vencedora da licitação. Bom, então aqui, já entrando na sequência de atividades, a primeira coisa que foi feita foi a preparação para o desenvolvimento do PSA, para o desenvolvimento de um treinamento, em que esse slide eu mostro um recorte de um e-mail que foi enviado logo no início, em que foi solicitado pela empresa, pela Hidrosan, que os diversos setores da DAI enviassem dados para que eles pudessem elaborar esse treinamento inicial e começar o desenvolvimento. Então, englobou não só a estação de tratamento de água, como o laboratório de qualidade, a gerência de obras civis, de obras em água, esgoto, controle de perdas, qualidade de materiais, RH, enfim. Cada setor, então, contribuiu com suas informações. Como próximo passo foi formação de uma equipe, no caso aqui, apenas para ilustrar, não vou ler, não é essa a ideia de passar por cada um, mas aqui a equipe, então, da Hidrosan, tendo inclusive a Rosiane, que esteve presente no nosso treinamento inicial, nos debates, como consultora externa da empresa, e também a formação da equipe da DAI. Teve então a elaboração do cronograma de desenvolvimento e implantação dentro do prazo do contrato. A gente estabeleceu o prazo de 1 ano, e esses produtos, então, eles serão entregues conforme o cronograma estabelecido entre a DAI e a Hidrosan. Aqui, simplesmente para ilustrar, né? Depois disso, então, foi feito o levantamento de dados, em que a empresa visitou a nossa unidade, e isso a gente já está entrando no produto 2, que é o de diagnóstico e avaliação do sistema. Nós recebemos a visita deles, então, por 8 dias, divididos, né, em 2 semanas, foi entre o dia 10 e 13, e depois, num segundo momento, entre o dia 24 e 27 de maio. No primeiro momento, nós fizemos mais uma avaliação da estação de tratamento de água, das estações, né, no caso, e também do manancial. Foram analisados as plantas, os dados, o nosso monitoramento, a parte estrutural, enfim. E num segundo momento foi feita a visita, então, nos reservatórios e nas estações elevatórias. E cada visita foi feita com o responsável de cada setor. Eu ressalto a programação de uma lavagem do decantador no dia da visita em que a doutora Ângela de Bernardo esteve presente. Isso por conta, apesar de ser algo rotineiro, nós quisemos aproveitar a oportunidade da vinda dela logo no primeiro dia, para que ela fizesse uma análise mais específica, né?
Depois disso, então, eles fizeram a elaboração de um fluxograma dos processos, baseado tanto nas informações que nós enviamos, quanto na visita técnica em si, em que nós temos, então, o fluxograma do tratamento da ETA do Eloy Chaves, à esquerda, e da ETA Anhangabaú, à direita. Aqui eu não vou entrar em detalhes, explicar exatamente. A ideia, inclusive, era de fazer uma visita técnica hoje, né? Mas, infelizmente, vamos ficar para uma próxima oportunidade. Outro ponto que nós consideramos foi o levantamento das legislações referentes ao sistema de abastecimento. Isso a nível federal, estadual e municipal também. Bom, foi entregue, então, no produto 2, como avaliação do sistema, eles consideraram aspectos gerais da cidade, uso e ocupação do solo, foi considerado também com relação às bacias hidrográficas. Bom, eles visitaram não só o ponto de captação, como percorreram o rio, todo o manancial, o parque da cidade, viram a estrutura de captação e adução da água bruta, tanto a parte assim, estrutural quanto do que tinha ao redor ali da captação, questão de animal silvestre, algo que possa interferir ou não. Aí entraram também quanto à estação de tratamento de água, também nessa parte de infraestrutura e também das análises que são feitas, e a reservação e elevatórias de água tratada, a rede de distribuição através de análises e sistemas isolados, que aqui na cidade existem 2 sistemas de tratamento de água em condomínios, né? Bom, tiveram então a validação das informações, que ela foi feita por e-mail. Eles enviaram então o produto 2, que é o diagnóstico e avaliação, eles nos enviaram para que nós fizéssemos as considerações. Além disso, foi feito um treinamento com o professor Dr. Luiz de Bernardo com relação à coagulação da água, não como formação de floco e sedimentação por arraste, mas sim como uma estabilização de carga mesmo, que a gente acabou implantando na ETA Eloy Chaves. Eu vou mencionar isso um pouco à frente. Então, em setembro, nós recebemos um novo treinamento, a apresentação em si do produto 2, e que foram, de novo, numa reunião presencial, nós discutimos, debatemos todos os pontos que foram apresentados, os riscos levantados, né? Bom, com relação à identificação dos perigos, riscos e os pontos de controles, considerando tanto as visitas quanto os dados fornecidos, os problemas foram classificados como agente físico, químico, microbiológico, radiológico e de desabastecimento, e cada evento foi analisado conforme a sua natureza, que seria o ambiente externo, ou de infraestrutura, operação ou processo. Então, aqui como exemplo, eu trouxe um perigo identificado em cada um dos locais, por assim dizer. Então, um no manancial, no Eloy Chaves, no Anhangabaú e nos reservatórios. E então, foi identificado os perigos, o evento perigoso, e então ele foi classificado quanto ao tipo de perigo. Por exemplo, no primeiro caso do manancial, seria de desabastecimento, no caso do Eloy Chaves e da Anhangabaú como microbiológico, e enfim. Ao lado a descrição deles, logo em seguida a macrocausa do perigo, que seria a natureza, né? Que seria o ambiente externo, infraestrutura, operação e procedimento, processo, desculpa, e as justificativas do porquê foi classificado assim. Bom, com isso, foi atribuídos então a probabilidade e a severidade de cada um desses riscos. Lembrando que, com relação ao microbiológico, a questão de patogênicos, foi considerado como eles se basearam na literatura,
E com relação à probabilidade, foi por conta mesmo da avaliação que foi feita em visita. Bom, considerando isso, então, faz-se a multiplicação, né, entre esses valores, e com isso nós chegamos num valor de risco. Essa foi a matriz de risco utilizada pela Hidrosan no nosso PSA. Lembrando que a matriz de risco ela pode ser mudada, ela não necessariamente ela é exatamente essa que eu apresento, mas ela tem a função mesmo de dar um norte para a gente conseguir classificar os riscos, né? Para que nós tenhamos medidas de controle, de ação e conseguir priorizá-las, né? Então essa foi a matriz de risco utilizada no nosso PSA. E então, usando os mesmos exemplos que foi mostrado anteriormente, nós atribuímos a probabilidade e severidade e com isso conseguimos classificar esses riscos, né? Na sequência, nós identificamos como ponto de controle, se é um ponto de controle crítico ou de atenção, que é esse caso, o exemplo, foi considerado como ponto crítico de atenção, e eles foram feitos apenas para os riscos elevados, né? É considerado como alto, muito alto, e juntamente com a justificativa, né? Do porquê que foi assim considerado. Nesse caso específico, em que no Eloy Chaves nós não efetuávamos a coagulação da água bruta, isso por conta dela sempre ter atendido tanto os parâmetros microbiológicos quanto de turbidez. Então, nunca se pensou em adicionar o PAC. E aí, com a visita da Hidrosan e com as conversas, juntamente com o treinamento que a gente teve, nós passamos a dosar o coagulante, fazer o controle, antes mesmo deles apresentarem essa tabela para a gente. Na verdade, na própria visita da empresa, em que já foi debatido o tema, nós já fizemos a implantação para a eliminação desse risco, né? Ou minimização, pode-se assim dizer. Com relação ao Anhangabaú também, a tomada de decisão de mudança de vazão é feita pela equipe da telemetria e que passou-se a entrar mais em contato entre a operação do tratamento e a telemetria, sempre estão avisando quando vai ter mudança de vazão. Isso faz com que a gente anteceda, né, alguma mudança de dosagem, alguma manobra que precisa ser feita. Então isso também já foi reduzido, essa questão. E, bom, também foram expostas, né, as medidas de controle. Como eu mencionei, bom, então um deles é transferir o controle para a ETA, em que nós não temos o controle do liga e desliga, porque é feita por outra equipe, mas a gente mantém contato com eles. E com relação do Eloy Chaves, foi a dosagem de PAC, que também já foi iniciada. Bom, essas foram as etapas que nós concluímos e estamos no meio, por assim dizer, né, do desenvolvimento do nosso PSA. Existem outros 10 itens, que é o estabelecimento dos limites de referência, a definição dos procedimentos de monitoramento, elaboração do plano de emergência, contingência, desenvolvimento de planos e programas, medidas de controle, cronograma de implantação e responsabilidades, a validação dos planos e dos programas, o monitoramento e controle operacional, o desenvolvimento de planos de ação para a gestão, né, do PSA, e, resumindo, a própria revisão do nosso PSA, né? A gente acredita, sim, que é um documento vivo, a gente tem que estar sempre atualizando, né? E eu procurei não me estender tanto, apesar de passei de 20 minutos, peço desculpas, mas eu agradeço, eu trago trechos de entrevistas, né, feitas com o pessoal da Hidrosan. Eu acho que o agradecimento vai a todos vocês que me ouviram com atenção, lisonjeado por apresentar o PSA a vocês, aos senhores e senhoras, e um agradecimento, na verdade, à operação, a todos os envolvidos, aos funcionários que sem eles não conseguiríamos chegar onde chegamos.
A implantação do PSA pode não ser tão fácil, mas felizmente ao longo dos anos, por conta, né, do monitoramento que já é feito, são milhares de análises mensais, tanto pelo laboratório de qualidade, quanto pela estação de tratamento de água, outros setores também, eu acredito que cada um foi fundamental para que o PSA que está sendo desenvolvido agora não esteja sendo tão difícil assim, por assim dizer, né? Então, é um agradecimento a todos, tanto aos que contribuíram, né, com as discussões, os debates na Câmara Técnica, quanto aos funcionários daqui. E agradeço, me sinto lisonjeado de verdade, é um prazer estar aqui, é uma realização, na verdade, não podia deixar de falar. E, bom, aqui um último slide, só apresentando mesmo nossa missão, a visão e os valores da empresa. E como eu falei, né, do PSA que vai ao encontro disso, que alcança a excelência na prestação de serviços, garantindo a universalização e a satisfação da sociedade. Nossa visão é ser reconhecida nacionalmente como uma empresa eficiente na prestação de serviços e aos valores, dentre todos, pode-se dizer, né, o comprometimento com a eficácia, a responsabilidade socioambiental, ter o foco no cliente, entre outros. Agradeço a atenção de todos, me desculpe novamente pela demora. Danilo, obrigado, parabéns a vocês aí, a implementação do PSA. Obrigado por a tua apresentação e por realmente estar aqui compartilhando essa experiência tão relevante. Luciana. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Nós que agradecemos, né? Depois a gente sabe que das palavras de todos, acho que percebe-se o quanto é importante, né? Mesmo vocês tendo terceirizado, né? Mas o quanto o empenho de todo mundo que está ali no sistema é importante, né? O PSA ele deixa bem claro isso, né? Sim. Mesmo contratando quem está ali no dia a dia tem que participar, né? Mas então, para a gente não se estender muito, vamos ver então o case da Franciele, da BRK. A Franciele está por aí. Por favor, tem suas coisas. Oi, pessoal. Sim, estamos ouvindo bem. Deixa eu só fazer uma contextualização, Franciele. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Da Franciele eu convidei hoje de manhã, não foi, Franciele? A gente confirmou hoje de manhã, tá? Então, só para desculpa aí pela forma aí de emergência de convidá-la. Obrigado. Imagina, Rosane, eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui, realmente é uma alegria, não tem problema, viu, Rosane? A gente está sempre à disposição. Eu que peço desculpas por não ter trazido aí uma apresentação, como os meninos aí, Danilo, Diego, fizeram aí de forma tão elaborada e muito bem, ficou ótimo, meninos, parabéns. Então, sou Franciele Moreira, sou gerente de qualidade corporativa na BRK Ambiental, responsável aí por gerir os programas relacionados à qualidade de água em todas as concessões da BRK, sendo que o Plano de Segurança da Água está nesse rol de programas relacionados